Olha eu aqui perto da câmera, como parece que o senhor é pequeno. Aí você vem aqui, ó, Sei. ângulo é tudo, né? Só alegria, olha que coisa boa, começando mais um vídeo. Galera, satisfação imensa daqui. Eu tava esperando que ele ia perguntar. Não, nós vamos bater um papo, né? Então tava o Tá. professor Marcos Trombeta, o professor Marcos Trombeta tá aqui, e eu sou o William Sanches. Que legal. Gente, esse é o William Sanches e eu sou o professor Marcos Trombeta. E nós estamos, desde terça-feira, estudando juntos, estamos no nosso grupo de Mastermind. Aí nós estávamos aqui hoje pensando no seguinte, cara, vamos falar um pouquinho sobre a mente? Vamos fazer um vídeo e que esse vídeo pudesse ajudar você que está assistindo a gente agora a mudar mesmo a tua vida, já, né, professor, de uma maneira prática. Porque às vezes a gente assiste e escuta coisas assim tão longe da gente que a gente fala, não, mas se eu colocar isso tudo em prática vai ficar muito distante de mim. Então vamos trazer já para a realidade. Então nós vamos bater o papo justamente falando sobre isso. Não vamos bater mais não, Que? senão eu vou deixar esse homem esperando aqui. Bateram na porta? Eu nem ouvi. Olha quem chegou também. Vamos cortar. Não, Eu só falei que eu ia... Não, agora você vai ter que fazer um oi Dá um oi pra aqui, turma que nós tá aqui vamos cortar. assistindo, ó. Olá pessoal, Pronto. tudo bem? Professor Ivan Mike, depois nós vamos gravar também. O que a gente tá falando? Falando sobre a nossa mente que cria a nossa realidade. Então o professor Marcos Trombeta, para quem não conhece a história do professor Marcos Trombeta, o professor Marcos Trombeta ele foi garimpeiro e já começava a estudar a mente, não queria mais aquela vida. E eu tenho uma história muito parecida com o professor Marcos Trombeta, porque eu também trabalhava na feira com meu pai e também não aceitava aquela vida, né? Então o fato de você não aceitar alguma coisa também é como se te empurrasse para frente. Tem que ter uma solução. Por que algumas pessoas vivem assim e outras vivem de outro jeito? E a parte mais interessante, William, que muitas vezes não é o suficiente você almejar uma vida diferente, Exato, né? Porque você deseja uma vida diferente, mas o segredo é você se perguntar o seguinte, o que eu não sei que me levaria a essa vida diferente? Que não nos ensinam na escola a questionar. Não. Nos ensinam a obedecer. E nos ensinaram também, de certa forma, todo mundo aprendeu, católico, crente, evangélico, protestante, o budista, ensinaram a obedecer e nos ensinaram que o que tem que ser, será. Não é? E que Deus vê tudo E e já- tudo proverá. E você já veio com um mapa nas costas Sim, e que sim. você... É. Então ninguém nunca nos disse o seguinte, olha, não está contente com a vida que leva hoje, qual vida você quer ter? Tá. Essa não, pelo menos era a situação que eu passava. Eu queria uma vida muito diferente da que eu tinha, mas você sabe o que eu queria, William? A única coisa que eu queria era trabalhar em um escritório de camisa social e uma cadeira que girasse. Olha que bacana. Era só o que eu queria. Nunca foi uma questão de salário melhor, de muito dinheiro, de ser muito rico. Nunca pensei em casa grande, em carro esportivo, conversível, não. Eu não queria sofrer. Queria trabalhar de camisa e Sos- com uma camisa social e uma cadeira que girasse. Isso, camisa social, de sapato e numa cadeira que girasse. Por isso meu escritório hoje é bem assim. Tem Eu uma vejo cadeira- nos vídeos. ele gira e às vezes eu giro. E aí, depois eu percebi que era... Aquilo simbolizava para mim o estilo de vida que eu queria, ué. Era a visualização que o senhor tinha do estilo de vida. E eu, no meu caso, eu trabalhava com meu pai na feira. Meu pai tem comércio até hoje. E eu trabalhava com ele na feira, na barraca de peixe na feira. E meu pai me levava pra feira para trabalhar, ainda criança, início da adolescência ali. E meu pai falava assim pra mim, olha filho, você vai assumir a barraca de peixe. Você vai trabalhar aqui, e aí o pai vai aposentar e já tem a barraca, você vai continuar trabalhando. Eu dentro de mim falava, não vou não. E algumas vezes eu falava pro meu pai, ele falava, como não, filho? Porque hoje eu compreendo, e às vezes na época eu até senti raiva dele por ele falar isso de mim. Mas hoje eu compreendo que era a cabeça dele e ele sabia que aquilo ia ser bom pra mim. Sei. E ele dizia assim, mas filho, olha só, com a barraca de peixe que a gente trabalha na feira, o pai comprou a casa, comprou umas nossas coisinhas, tem as coisinhas aqui e tal. Mas eu sempre me questionava assim, por que algumas pessoas têm mais coisas e outras não? E eu sempre dizia, não, eu quero estudar, quero estudar, quero estudar. E meu pai me dizia uma frase que era típica e que muita gente já ouviu ao longo da vida. Pobre não estuda. Filho, nós somos pobres e pobre não estuda. Todo mundo. Aí ainda ele afirmava assim, na família todo mundo é pobre. Meu Deus. Então, se todo mundo é pobre, pobre não estuda. Então você vai... Aí de novo ele voltava com o discurso pra feira. Então eu acho que a gente passa por essa fase também da não aceitação da realidade atual, né? Exatamente. O meu pai, quando eu deveria ter uns 20 anos, eu cheguei pro meu pai e disse, pai, não aguento mais trabalhar no garimpo, já trabalhava desde os 14 anos, eu vou embora. E eu me lembro que eu ia para Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.
E eu já tinha até arrumado um emprego em Bento Gonçalves, amigos meus trabalhavam lá. Naquela mesma semana ele inventou uma forma de eu ganhar uma pequena comissão de outros túneis no garimpo. Pra você não sair dali. Pra eu não sair de perto dele. Tá. Bom, fiquei. E na cabeça dele ele tava te fazendo Não, melhor, na né? cabeça dele ele dizia, esse menino vai trabalhar de empregado. Essa foi uma coisa que meu pai me ensinou desde menino. Nunca trabalhe pra ninguém. Essa eu agradeço a ele a vida toda. Tá. E ele, não, você vai pra lá, vai ser empregado, vou te dar uma comissão. Só que junto com essa comissão vieram despesas altíssimas que me quebraram de vez. Me enfunerei. Aos 20 anos. 20 anos. Aí com 26 anos eu decidi fazer faculdade. Vou fazer faculdade, pai, vou sair do garimpo. Ele inventou um outro garimpo para eu administrar o garimpo, mas primeiro eu tinha que fazer aquele garimpo atravessar a falha. Sim. Eu terminei a minha faculdade e não tinha cruzado a dita falha. Aí eu me formei na quinta e O disse... que é a falha, A professor? falha é Eu onde não sei, dá por nada, exemplo. não dá nada. A Ah. falha é uma crise. Vai cavando, cavando, vai cavando e não sai e ali só tem barro, barro e pedra. É muito serviço. E quando eu me formei na quinta-feira na faculdade, eu disse que ia na terça, sabe o que ele me disse? Marcílio, como que você vai abandonar o pai e construir todo esse império para você? Porra, mas que império é esse? Pai, não é esse império que eu quero. Não é esse túnel que eu vou cavar e eu chego no fundo Então, às vezes, William, nós temos medo de magoar as pessoas que mais nos amam. Mas às vezes, no amor delas, elas não sabem o que é o nosso melhor. E deixa eu te dizer uma coisa, o meu pai não deixou de me amar, e hoje, com toda certeza, nós temos empreendimentos juntos que verdadeiramente rendem dinheiro. E hoje ele compreende o seguinte, que nem sempre aquilo que eu acredito que é o melhor para o outro, seja o melhor para ele. E a questão mais interessante de todas que eu aprendi ali, William, nós nunca paramos nos questionar. Cara, nós não sabemos de nada. Sim. Nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos de nada. Só sabemos aquilo que focamos em aprender. E como ele, que trabalhou a vida toda no garimpo, como teu pai, que vendeu peixe a vida toda, entenderia de negócio para nos aconselhar. Eles davam conselho de acordo com aquilo que eles tinham. Com o conhecimento, com o que eles tinham na mente. Então, já dando aqui um conselho para a nossa audiência, a melhor coisa que você pode fazer é perguntar para quem está no nível que você quer chegar. Gente, olha essa dica que é incrível, porque quando você quer ir para um lugar, você tem que perguntar para quem já foi naquele lugar, ou já passou até daquele nível, né? Como é que ele fez para chegar? Porque às vezes a nossa mãe nos ama, ela dá o conselho com o que ela tem em mãos. Com certeza, com todo o amor do mundo. O pai, a irmã, o irmão mais velho, ou até amigos próximos, né? Colegas de trabalho que às vezes falavam assim, nossa, você vai fazer essa loucura? Você vai embora para São Paulo? Não, mas aqui na nossa cidade tem tudo, tem isso, tem aquilo outro, que você tem tranquilo. São Paulo é uma loucura. Eu falava, você já foi para São Paulo? Não, mas falam que é, né? E aí me lembro ele de uma frase que eu aprendi com uma pessoa que eu admiro muito, que quando eu fazia marketing multinível, era um dos maiores nomes do mundo, e ele disse um dia, o mal do homem não é o que ele não sabe, o mal do homem é que ele sabe o que não sabe. Ou seja, você vai para São Paulo é uma loucura cheia de assaltos, mas você já foi para São Paulo? Não, eu nunca fui, mas é que eu sei. Ele sabe o que não sabe. E alguém replicou aquela informação, exatamente. Ele passa a afirmar essa informação e ela não é verdadeira. Ele não sabe na verdade, só que ele acredita que sabe, então ele pensa que sabe o que não sabe e passa adiante. Então meu pai tinha certeza que ele entendia de dinheiro. Ele tinha certeza que ele sabia como é que se ganhava dinheiro. E adivinha qual era o conceito dele? Trabalhar. Você está trabalhando pouco, você tem que fazer mais dinheiro, você tem que trabalhar mais, não é isso? Hoje nós estamos falando de pais aqui, esse vídeo acho que tem que sair no dia dos pais. Eu acho que sim, eu acho que você falou lá pra mandar pro pai. Como seu pai te bloqueou, né? Mas eles bloquearam com amor, fazendo o melhor deles. Eu amo meu pai muito e ele me ensinou muito. Meu pai me ensinou tanta coisa. Sabe quando eu já tinha alguns livros publicados e eu ia fazer palestras, uma coisa que meu pai me ensinava. Na feira, quando ia acabando o peixe na banca, olha que coisa boa que você leva pra vida, né? Quando ia acabando o peixe na banca, e meu pai falava, põe mais peixe na banca. Eu falava, não pai, deixa eu vender isso aí. Ele falou, você percebeu que quando baixou o peixe da banca, a quantidade não vendeu mais? Porque quem passa acha que é resto. Tem muito peixe dentro da perua. Então, vamos encher a banca, que a pessoa, quando vê, pensa que tem bastante, é fresco, então eu vou levar. Se tem meia dúzia de sardinha, eu não vou comprar aquela meia dúzia nunca, porque é resto. E quando eu lançava livro, assim, a gente ia montar aquela banca de livros, o pessoal que trabalhava comigo colocava 5 livros. Eu falava, enche essa mesa de livro. Coloca um monte de livro em cima da mesa, de vários tipos de livros. Olha que legal. Né? Para poder as pessoas olharem. Aí onde eu falava, eu aprendi com meu pai na feira a encher a banca, porque enche os olhos das pessoas, né? Então não é só coisa ruim, a gente aprende muita coisa boa, de tanta coisa
que a gente vai ouvindo ao longo da vida em relação ao dinheiro. Seu dinheiro está bloqueado, tua vida está bloqueada, teu campo está bloqueado, você tem que visualizar como você pensa sobre isso, como você sente sobre isso e como você vibra sobre isso. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos falar sobre isso. Primeira coisa que o ser humano tem que entender, William, uma das frases mais incríveis que eu aprendi foi com Brian Tracy. E Brian Tracy explica: ninguém se importa com você. Ninguém se importa. As pessoas estão preocupadas com a vida delas. Não, elas gostam de você, William. Elas vão te dar um conselho. Sim. Mas não a ponto de elas deixarem a vida delas, não a ponto de... Por exemplo, vamos falar um absurdo aqui. Você pega uma soga, põe no pescoço e diz: vou me suicidar. A pessoa vai fazer uma vez, vai te impedir, 2 vezes vai te impedir, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Mas ela não vai dizer o seguinte: William, faz o seguinte, você vive a tua vida, eu vou pôr a soga aqui, eu me mato no teu lugar. Não. Não vai acontecer. Vai chegar a um ponto do extremo que a pessoa vai dizer: cara, a vida é tua, se vira. Você tem liberdade até para fazer o que você quiser, o livre-arbítrio está para isso. Então tem que entender o seguinte: a primeira coisa, você tem que assumir a responsabilidade. Porque as pessoas esperam que de certa forma alguém irá pegá-las no colo e tirá-las de onde elas estão. E isso chama-se programação mental. Você é programado para esperar que a solução venha de fora. E ela não vem, a solução vem de dentro. Então a primeira coisa que o ser humano tem que ter claro é o que ele quer. Porque a partir do momento que ele quer, ele passa a assumir responsabilidade. Quando eu sei o que eu quero e eu assumo que eu tenho que conquistar, vem a coisa mais importante no mundo, é o que eu tenho que aprender. E a primeira coisa é aprender a trabalhar com a própria mente. Reprogramar a mente para o sucesso. E como eu reprogramo a minha mente para o sucesso? Assistindo um vídeo igual a esse, aprendendo com os erros de outras pessoas, estudando, colocando coisas positivas. Depois o Ivan, que está aqui escondidinho ali atrás, vai falar com vocês. O Ivan é um gênio. É um gênio. E o Ivan vai falar muito da importância de você estudar, por exemplo, parábolas. Entender com a sabedoria antiga, com aquelas pessoas que venceram na vida. Por quê? A tua mente funciona de 3 formas: consciente, subconsciente e inconsciente. Consciente, subconsciente e inconsciente. A última descoberta, William, que eu fiz é que o teu inconsciente é o teu corpo. Teu corpo físico é a manifestação física e visível da tua mente. Inclusive tem um estudo de um homem chamado Wilhelm Reich, que foi aluno de Freud e que depois tornou sócio de Freud e que acabou criando uma instituição. E hoje existe a psicologia reichiana. Ele explica que existem 5 carapuças que formam 5 tipos de corpos. Né? Então ele apelidou ali essas pessoas de esquizoides, orais, psicopatas, masoquistas e rígidos. É o formato do corpo, o formato do ombro. Você já percebeu que tem gente que tem um músculo bem desenhadinho, a coisa mais linda do mundo, ele não precisa levantar peso nenhum? Sim. Isso é uma característica. E tem o outro que vai na academia e malha, e não pega músculo. Sim. Então, é o corpo. A gente tem a cabeça comprida, a gente tem a cabeça chata. A mente reflete o teu corpo, entende? E ela reflete a dor que você viveu na infância. Então, o que significa? Eu preciso entender que o meu corpo precisa sentir. O corpo entende por sentimento. O cérebro, a linguagem do cérebro, o pensamento, o corpo é o sentimento. Por que nós começamos falando dos nossos pais? Como a gente sentiu isso. Como né? a gente sentiu isso. Na pele. Na pele, isso ficou nas entranhas aquilo. E essa dor ainda existe, William. Existe. Ela existe. Se nós pararmos de fazer o que nós fazemos hoje, ela volta a nos dominar. Sim, sim. E nós podemos um dia até culpar. A memória vai trazendo você de volta, né, para aquela. Eu já coloquei aparelho nos dentes 2 vezes. E os dentes voltam novamente àquele formato. Que loucura. E 2 vezes eu já usei aparelho nos dentes e eles vão, depois de um tempo, fechando e vão voltando de novo para aquele formato, né? E eu conversei com vários dentistas já e eles falaram assim: William, esse é o teu formato dos seus dentes. Então você pode colocar aparelho pela 3ª vez na tua vida, ao longo da tua vida. Eu tô com quase 40 anos. Então, e os seus dentes, depois de um tempo, vão voltar novamente. O pensamento é a mesma coisa, ele vai voltar porque ele tá num hábito, e o hábito é tudo aquilo que você faz sem perceber, e o cérebro não quer ter trabalho, então ele fica dentro do hábito, né? Exatamente. Eu lembro que quando eu falei assim, eu preciso transformar minha vida, o que eu preciso aprender para poder ter aquela vida que eu quero? Eu lembro de informações sobre o dinheiro e que eu tinha medo até de ir ao banco, porque ir ao banco era algo tão fora da realidade naquela época, que quando alguém de casa precisava ir ao banco, era assim, ó, fala baixo, ninguém precisa saber que eu vou no banco. É verdade, é verdade. Então, fala baixo. Você vai no banco hoje, fala baixo, o pessoal não pode ouvir que você vai no banco hoje. Então, você se pega fazendo coisas que você pensa assim, pera, por que eu estou
me policiando dessa forma hoje, em olhar para minha mente e criar essa realidade. Eu atendi muitos anos em consultório. Certo. Quando as pessoas sentavam na minha frente e chegavam falando tudo o que elas não queriam, eu deixava falar, daí no meio eu fazia uma pergunta. Muito bem. O que você vai querer agora no lugar de tudo aquilo que você não quer mais? Ela fazia assim, bom, e aí o olhinho ia para tudo quanto é lado, mas não falava o que queria no lugar. Ela ia à terapia, repetir diversas vezes o que ela não queria mais, mas ela não sabia ainda com clareza o que ela queria. Professor, todas as vezes que ela contava que o marido não prestava, que o emprego era ruim, que o carro ela odiava, que o cargo que ela estava não fazia... Tudo aquilo ela estava sentindo aquelas sensações. E ela não percebia que mais daquilo vinha para ela. Né? Com certeza. O que a gente pode fazer, de repente, no dia a dia, assim, uma coisa... Agora eu vou começar a mudar o meu mindset, o meu padrão mental, vou mudar minha mente, vou criar um hábito novo para criar uma nossa realidade. Eu gosto de falar que Deus é criador, nós somos co-criadores através do livre-arbítrio, né? Tá, uma coisa não está funcionando direito, eu posso ajudar aqui com todas as ferramentas que Deus já me deu para poder fazer uma vida nova. Mas quem está assistindo a gente pode estar falando assim, para eles foi fácil, ali eles estudaram, conseguiram alguma coisa e tal. Então, de repente, na tua vida, uma coisa nova que você possa fazer hoje. Eu acredito que a melhor coisa que o ser humano pode fazer depois de decidir. Porque todo mundo diz, a coisa mais importante é decidir. Não, decidir é fácil. E nem decidir, só visualizar. Visualização. Na mente. Tem uns que falam assim, solta, né? Solta. Solta e vai sair voando igual um balão. Igual uma pluma. Solta e nunca mais volta. E nunca mais vem pra todo mundo, né? Tem que fazer o seguinte, primeiro, você vai decidir que a tua vida hoje não tá do jeito que você gosta, não tá legal, beleza, nós já tivemos no mesmo lugar que você, entendemos a tua dor e não vamos aqui chorar os 3, ou 4, ou 5, ou 1000. Agora, nós um dia decidimos mudar. Só que você começa a decidir mudar no dia que você diz, chega, não mais, não quero mais isso. E assume o compromisso. Assuma o compromisso. Agora, pergunta, o William tem 16 livros escritos, eu tenho 5, saindo agora o 6º livro. Ou vai sair pela editora, meu livro. Opa! Garoto, eu tenho 5 autônomos, né? Vai sair... Como que a gente fala mesmo? Um livro oficial? Agora vai sair pela editora. Pela editora. Os outros 5 foram... Fugiu o nome. Enfim, fui eu que publiquei. Paguei. Autoria própria, mas foi... Independente. Independente, essa é a palavra. Agora, eu decidi um dia que faria isso. Então, o que você tem que fazer agora? Nós decidimos. Nós não chegamos aonde chegamos por osmose. Sim. Nós não acordamos um dia de manhã. Estuda, filho. Estuda o quê? Ó, as pessoas escrevem... O livro tem 16 livros, né? 16, são 16 livros. Um livro fantástico do William. Autoestima blindada. O que é autoestima blindada? É confiança em si mesmo. É acreditar que você pode. É você dizer para si mesmo todos os dias que você pode, que você consegue. Decida o que você quer. Primeiro ponto. Viram o William dizer? As pessoas não sabem o que querem. Quando souber o que quer, não deixe ninguém falar qualquer coisa contra isso. Não deixe. E depois você vai fazer o seguinte, você vai descobrir, vai aprender coisas novas. Quer uma profissão nova? Qual profissão nova você quer? E depois aprenda a profissão. Não é tão difícil entender. Detalhe, nós poderíamos ficar um meio século aqui falando sobre o que vai acontecer na sua mente. Mas esse é o caminho, a repetição. Pegar uma informação e se tornar um mestre naquela informação, entender como ela funciona, entender os efeitos dela, entender qual é o propósito dessa informação, por que você quer e começar a colocar em prática. Um passo de cada vez, você está indo em direção ao teu objetivo. E segundo a lei do universo, segundo a lei da atração, segundo a lei da física quântica, você não vai estar mais esperando que as coisas aconteçam, você vai estar criando as coisas. Porque o teu objetivo é aquilo. Está em direção àquele objetivo está vindo do mundo quântico em direção a você. Um passo em direção ao espelho é um passo do reflexo em direção a você. Então, quando você dá um passo em direção ao teu mundo dos sonhos, acredite, o teu sonho no mundo quântico dá um passo em direção a você. Então é simples, decidir o que quer, atitude para começar, seguir em frente através do estudo, através da busca pelo conhecimento e o fato mais importante de todos, blinde a sua mente, blinde a sua autoestima, que isso ninguém é melhor que o William para falar sobre isso. Blinde a confiança em si mesmo, tenha certeza que se alguém conseguiu, você também consegue, porque eu não me considero um gênio, de forma alguma. Muito pelo contrário. É um estudioso, é um professor, é um cara que está sempre recriando, cada vez estudando mais, se aprofundando no assunto. Porque tudo que você quer já existe no mundo. Olha que paz que dá, tudo que eu quero já existe no mundo. Agora, como é que eu faço para me conectar com
com essa energia. Tudo é energia, né? Tudo é uma energia. Então, se eu tô numa energia e eu quero alguma coisa, aquela coisa também tem uma energia. Como eu vou me conectar àquela energia, eu tenho que estar naquela sintonia. Né? Naquela vibração. Exatamente. Bom, quem tá no meu canal, vai pro canal do professor Marcos Trombeta, conhecer todo o conteúdo dele, os vídeos, estudar, são vídeos de aula. Eu chamo o professor Marcos Trombeta de professor, não é à toa, porque ele é um professor, ele nos ensina. É meu professor sobre lei da atração, sobre riqueza, geração de novos pensamentos, novos ideais. Mindset super positivo. E quem está no meu canal, vai lá pro canal do William Sanches, que vai ensinar você. Eu nem sei quantas coisas ele ensina. Ele é apresentador de televisão, para você ver. O Bruno Gimenez costuma dizer que ele é o fufuxa das vovozinhas, né? Ele é incrível, gente. A autoestima dele, o carisma dele. Fora que o cara é muito inteligente, entende? Ele viajou pelo mundo, né? Exato. Então eu acredito o seguinte, você está assistindo os meus vídeos, vai lá no canal do William, assista os vídeos dele, se inscreve lá. Comenta, deixa aqui uma ideia. E acho que a gente precisa fazer uma pergunta final para o pessoal comentar, tanto aqui no meu canal quanto no seu canal. A pergunta assim, de tudo isso que nós falamos aqui, fecha os olhos um pouquinho, respira antes de acabar esse vídeo e comenta o que ficou para você. Pode ser, professor? Pode ser. Que download que caiu, porque não é ficha mais que cai. Não, é download, você faz download. E de fato é download, exato, né? Você conecta no universo. Exatamente. O conhecimento tá aí, né? De tudo isso que ficou assim, que impactou, que você... eu acho que isso aqui eu não estou fazendo. Exato. Comenta aqui abaixo que a gente vai ler e vai responder. William, brigadão, hein? Sempre uma honra participar, gente. Beijo no coração, gente. Muito sucesso. Obrigado.